A produção de peixes em cativeiro levou o Globo Rural a Rondônia, onde essa atividade não para de crescer. Pelos últimos dados do IBGE, o estado já era o terceiro maior produtor do Brasil em 2014 e subindo em ritmo acelerado no ranking. Para se ter uma ideia, apenas um ano antes, em 2013, estava em sexto lugar. A reportagem é do Alberto Gaspar e do Francisco Maffezoli Júnior. Luminosidade, calor e muita água. O ambiente amazônico sempre foi bem favorável a ele. Mas no país que tem o segundo rebanho bovino do mundo, o gado ainda é dominante na paisagem. Só que olhando assim, do alto, já é possível ver uma certa mudança no cenário. A mais de 1.500 quilômetros do oceano mais próximo, em linha reta, dá para dizer que... Sem dúvida, a Rondônia está para peixe. Guarde esta frase, a gente vai explicar. A piscicultura é a atividade que mais cresce no estado. Aumentou quase 400% entre 2010 e 2015, em área e em produção. Estrela principal, o tambaqui, peixe nativo, rústico, bem adaptado. Bruno Leite administra a fazenda Santa Ana, em Ariquemes, a 200 quilômetros de Porto Velho. Ele conta que a história da propriedade, a partir dos anos 70, se divide em décadas. Foram 10 anos com projetos de cacau e seringueiras incentivados pelo governo federal e que fracassaram. Nos 20 anos seguintes, o gado, que consolidou a fazenda. E nos últimos 10 anos, o peixe. Foram os últimos 10 anos realmente que transformaram essa fazenda em um agronegócio, em um negócio realmente tratado de maneira profissional, tecnificada. Como se não bastassem todas as condições naturais favoráveis à piscicultura, Rondônia tem uma lei específica, estadual, que facilita, incentiva, até explica em grande parte o interesse por essa atividade. Essa lei permite o que é proibido em outros lugares. Os projetos, esses tanques todos, podem ser implantados no próprio leito dos igarapés, dos riachos, que cruzam as propriedades ou até nascem dentro delas. A condição é que as margens já têm que estar degradadas, com a retirada da vegetação, o que foi, na verdade, a prática comum no passado dessa região. O INCRA exigia que as áreas fossem abertas e era exigido que se abrisse um percentual na época de 50%, e que as aberturas fossem, como se chamava na época, de corte raso. Você tinha que abrir a área de terreno firme, inclusive as áreas de igarapé. Como hoje a ordem é recompor a vegetação das margens, existe o compromisso de fazer isso ao redor dos tanques. Só a Santa Ana produziu 40 mil mudas de árvores nativas no ano passado. E vale a pena, pela rentabilidade da piscicultura. Segundo o fazendeiro, os 200 hectares de represas e tanques rendem o mesmo que os 4.500 hectares de pastagens. A piscicultura ela é uma atividade bastante intensiva, se assemelha às atividades hoje que já são bastante profissionais no Brasil de suinocultura, avicultura. Ela te oferece uma renda bastante elevada por hectare de área ocupada. O lucro sobre o faturamento é de 20% a 30%, contra os cerca de 10% da pecuária extensiva. A ração representa 70% do custo de produção, mas há outros cuidados fundamentais, explica o engenheiro de pesca. A gente tem que ter uma mão de obra especializada, tem que ter tecnologia, daí tem que ter controle de qualidade de água. Antes de cada refeição é feito uma medição de oxigênio. Se tiver abaixo de 2,5 miligramas, nós não jogamos a ração. Aí a gente entra com uma correção primeiro para depois continuar o racionamento. O investimento é de R$40 mil para implantar 1 hectare, que pode produzir 8 toneladas de peixe por ano. Vamos ver o trabalho nos tanques de peixes mais jovens, protegidos por telas anti-pássaro. Acompanhamos a transferência deles com 300 gramas de peso para as represas de engorda. E a despesca de peixes prontos para a venda. No meio dos tambaquis, também encurralados pela rede, alguns pirarucus. E não é por acaso. Eles servem para combater peixes nativos, que invadem as represas e podem consumir o oxigênio e a ração destinados à criação.
Mas e os tambaquis? Não são atacados? Quando nós colocamos o pirarucu, ele apresenta aproximadamente 5 quilos. E o tambaqui, aproximadamente 300 gramas. E o tambaqui sempre tem um tamanho maior do que o tamanho da boca do pirarucu. É preciso cuidado para abater esses grandalhões com mais de 50 quilos. O abate dos tambaquis também acontece aqui mesmo, logo depois da despesca. É um abate a frio, ou a gelo, no caso. Os peixes não resistem muito tempo nos tanques desses caminhões que vêm buscar a produção. E assim vamos rumo ao frigorífico. No caminhão, os peixes descem por este escorregador azulejado. E depois sobem por esta esteira. Lá dentro, sempre em movimento, eles são pesados, um a um, e automaticamente separados por tamanho. O Dirceu, que é gerente aqui do frigorífico, estava me explicando que esse peixe todo que está sendo produzido em Rondônia tem 2 mercados principais, os 2 fora do estado, né? Fora do Como estado. é que é isso? Principalmente esse peixe aqui, que é um peixe de 1,5 kg a 2,2 kg, é o peixe que o frigorífico usa para fazer cortes, como costela, filé, entre outros, e é o peixe que o mercado centro-oeste e sudeste consome. Supermercado, distribuidores, varejo, entre outros. E o outro mercado, que é o mercado de Manaus, que é um peixe um pouco maior, que é o peixe de 3,5 kg de média. O mercado de Manaus é o maior consumidor de pescado do Brasil. A diminuição da pesca, inclusive pelos períodos de defeso em que ela é proibida para favorecer a reprodução dos peixes, também foi abrindo espaço para os peixes de cativeiro. Com o declínio da pesca artesanal e o consumo per capita de peixe subindo, criou-se esse mercado. A pesca artesanal não consegue mais oferecer ao consumidor, né, o peixe que ele quer comer. Exatamente. Aí vem a piscicultura. Como uma grande oportunidade de negócio. E o futuro? Isso tem muito espaço para crescer ainda, você diria? Eu acredito que o futuro é a agregação de valor. O frigorífico de Ariquemes já faz isso, processando e embalando essas pequenas porções, de acordo com as exigências de cada mercado. O plano é triplicar de tamanho no mesmo terreno. E bem ao lado, esta fábrica de ração para peixe já está quase pronta. Um dos sócios desses empreendimentos é o seu Wilson. Ele veio do Paraná há 35 anos, ainda adolescente. O primeiro trabalho dele foi levar banana para vender em Porto Velho. Estava dando muito peixe lá em Porto Velho. Aí eu comecei a trazer o peixe para vender em Ariquemes. Sei. Começou com quanto? Com 100 quilos por semana. E hoje você mexe com quanto? Umas 400 toneladas por mês. Além de vender, inclusive para Manaus, ele também cria peixes. Nesta área está preparando mais 30 hectares de tanques e tem várias dessas máquinas para fazer o serviço para outros produtores. Todo ano aí faz 400 a 500 hectares de tanque. Hoje você vende, você produz e ainda cava os tanques. Tem mais alguma parte do mercado que você ainda pretende investir, não? Eu vendo gelo também. Mas além dessa produção em larga escala que a gente viu, pequenos agricultores também têm condições de produzir peixe em boa quantidade e em áreas muito menores. É o que nós vamos conhecer agora. Estamos a pouco mais de 50 quilômetros de Porto Velho. E este é o reassentamento Santa Rita. São mais de 100 lotes de famílias que tiveram que ser deslocadas há 5 anos com a inundação de áreas para a implantação da hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira. Caso do seu Domingos, que recebeu assistência técnica da Emater Rondônia. Quer dizer, a ideia era readaptar essas pessoas, é isso? Exato, eram alocá-los, né, de acordo com o perfil. E o seu Domingos, qual era o perfil dele? Ele tinha um sonho de ser piscicultor e continuar com o açaí. Então nós fizemos essa fusão aí. O peixe para o senhor era peixe de rio ali, né? Só estava ali na cara do gol. Na cara do gol, exatamente. Aí veio parar aqui longe do rio
Aí ficou mais difícil, né? Mas o peixe voltou. O peixe voltou, o peixe acompanhou. E veio numa quantidade impressionante. São pirarucus criados num super adensamento. Isso só é possível pela capacidade que eles têm de respirar tanto dentro como fora da água. A água que é captada num igarapé e renovada diariamente. Cada tanque de lona de PVC, com capacidade de 50 mil litros, pode receber 250 peixes. Em pouco espaço você tem uma produção bem maior. Se você trabalhar para criar peixe no espaço convencional, no tanque escarvado, a minha área seria insuficiente. Em 3 tanques e apenas 300 metros quadrados, seu Domingos já produziu 9 toneladas de peixe. O pirarucu tem superado as expectativas. A média de 3 toneladas por tanque ao ano já subiu para 4 toneladas. A meta agora é reduzir o preço do tanque. Hoje, R$30 mil. Criando alternativas mais baratas e até confeccionando tanques, né, de material reciclável, justamente para atender as pessoas de baixa renda, que é um tanque lona com estrutura de pneu. O custo de produção cairia até pela metade. É um projeto para o futuro. Mas e o açaí do seu Domingos? Vai muito bem, obrigado, ele diz. A água que sai dos tanques irriga e fertiliza. É rica em nutrientes como fósforo e nitrogênio. A água do peixe é excelente. Pra você ter uma ideia, desde quando começou a produzir, ainda não parou. É a primeira vez que eu estou tomando açaí desde de agosto do ano passado, mais ou menos, entendeu? Não parou ainda, até agora. E o sistema vai se espalhando. Nesta outra propriedade, o tanque maior, de 100 mil litros, é suficiente para o seu Antônio fazer o que mais gosta: diversificar a produção. A nutritiva água do pirarucu já ajuda na criação de tambaquis. Eu creio assim que em torno de 50% a 60% de economia nessa ração do tambaqui. Esses peixes aqui, eles estão sempre saciados assim, eles não têm aquela fome voraz dos outros peixes que é criado aí num tanque de água comum. É diferente. O plano é escavar mais tanques para outras espécies de peixes nativos. Piauçu aqui produz bem, o curimatã, a jatuarana. O homem não para de ter ideias. Água do pirarucu para a hidroponia de verduras. Para o açaí, como não? Mas plantado bem espaçado. Para a gente colocar ou o café ou o cacau dentro. E aí, quando esse crescer um pouquinho, a gente solta a galinha caipira, fazer um criame extensivo de galinha caipira. Eu estou muito otimista devido a estar realizando meus sonhos de menino, né? E mais ainda por poder ajudar as outras pessoas que talvez não tenham conhecimento, não tenham oportunidade, a pegar essa ideia que vai dar certo aqui e implantar nas propriedades deles. Eu estou muito otimista. E não é só o seu Antônio. Por onde passamos, o peixe é motivo de entusiasmo para técnicos e produtores. Negócio de abrir o apetite. Aquela frase inicial faz mesmo todo sentido. É mercado promissor. O consumo de peixe é crescente no Brasil. A média nacional está em 14,5 kg por habitante ao ano, já acima dos 12 quilos recomendados pela Organização Mundial da Saúde, mas ainda abaixo da média mundial, que é de quase 19 quilos por habitante. Só que, se depender de Rondônia, um bom domingo para você. Bom dia e até domingo que vem.